Bom dia, seja muito bem-vindo ao Morning Call da Maestro Investimentos. Hoje é dia 7 de junho de 2021. Segue as principais notícias e indicadores para começar o dia bem informado. No exterior, mercados estão de lado, com S&P em baixa e moedas emergentes em alta. Minério de ferro recua após a balança da China. Futuros das bolsas em Nova York recuam e juros dos títulos do Tesouro Americano sobem, enquanto as bolsas europeias tentam sustentar sua leve alta, à medida que os investidores aí pesam os riscos de inflação e o impacto de um imposto corporativo mínimo sobre as empresas de tecnologia globalmente. Os yields dos treasuries de 10 anos subiu após a secretária do Tesouro americano, a Janet Yellen, dizer que em um ambiente de taxas de juros ligeiramente mais altas seria um ponto positivo. O petróleo WTI cai depois de subir para $70 por barril, com preocupações sobre demanda de curto prazo. E o maior otimismo com o crescimento da economia aqui no Brasil, que também favorece o cenário fiscal, e embalou os recordes da Bolsa e a queda do dólar nos dias anteriores. Ainda mais pode ganhar reforço aí no Congresso essa semana, com as reformas que devem ser apresentadas. Com isso, os índices de mercado, agora pela manhã, Tóquio fechou em alta de 0,27%, Hong Kong, na ponta oposta, fechou em queda de 0,45%. Xangai, na linha, subindo 0,21% no fechamento do dia. Londres, nesse momento, sobe 0,34%. Paris, nesse momento, também repete a mesma alta de 0,34%. E Frankfurt sobe 0,23% agora pela manhã. Nas Américas, os futuros de Dow Jones sobem ligeiros 0,08%. Os futuros de S&P 500 caem 0,05%. E os futuros de Nasdaq também em queda de 0,17%, provavelmente com essa notícia aí de taxação de empresas de tecnologia globalmente. Na agenda hoje, apenas o Boletim Focus às 8h25 da manhã aqui no Brasil e a balança comercial semanal aqui no Brasil às 3 horas da tarde. No destaque internacional, a balança comercial na China tem superávit de 45,5 bilhões de dólares em maio anterior, ante a estimativa aí de 50,75 bilhões de dólares que era esperado. Tanto importação quanto exportação cresceram abaixo das estimativas. Além disso, o G7 aí anunciou no final de semana um acordo para taxar empresas multinacionais. A ideia é de ter um imposto global mínimo de 15% para as empresas. Em concessão dos Estados Unidos, companhias globais tentam ao menos 10% de margem de lucro. 20% dos lucros terão seus impostos apurados nos países em que são realizadas as vendas. Mas falta muitos detalhes, inclusive o que se definirá por grandes companhias globais. No próximo mês, o G7 busca acordo mais amplo e encontro do G20. E, por último, lá no noticiário internacional, a Janet Yellen, agora secretária do Tesouro dos Estados Unidos, disse que Biden deve continuar perseguindo seu plano de 4 trilhões de dólares, mesmo que faça com a inflação persista no próximo ano e que gere aumento na taxa de juros. Ela ponderou que os pacotes adicionariam cerca de 400 bilhões de dólares em gastos por ano e que eventuais pressões de inflação cederiam no próximo ano. No destaque local, na Câmara, a reforma administrativa deve ser debatida por líderes, enquanto no Senado a MP da Eletrobras pode ser votada essa semana, disse a liderança do Centrão ao Portal J. O presidente da Câmara, Arthur Lira, se reúne com líderes da Câmara nessa semana para discutir a tramitação dessa matéria. Lira anunciou na quarta passada o ato da criação da Comissão Especial de Reforma, já aprovada na CCJ. Na economia, o Focus hoje pode elevar o PIB após a economia do país crescer mais que o previsto no primeiro trimestre. Na semana, os dados de varejo e serviços mostram pulso da atividade, enquanto o IPCA pode vir salgado e reforçar apostas em altas mais agressivas da Selic, o que traria um impulso extra na queda do dólar, que se aproxima de R$ 5. Na energia, a mídia relata que a ONS descarta risco de apagão, mas o governo estuda medidas. O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, disse na sexta-feira que a MP da desestatização da Eletrobras, recentemente aprovada pela Câmara, não deve sofrer mudanças no Senado. Com isso, o relatório do senador Marcos Rogério, do Democratas, deve seguir o que foi estabelecido sem grandes alterações e o texto deve ser apresentado na próxima quarta-feira, votado no dia seguinte, quinta. Então por hoje é só. Bom dia, um abraço e bons negócios.